Continuando os nossos estudos para a Polícia Civil do Distrito Federal, Direito Penal. Estou seguindo estritamente aí o edital da Polícia Civil do Distrito Federal, lembrando que em alguns temas eu dou uma aprofundada, eu coloco mais carga de estudo, né? Em alguns temas eu falo, não, aqui a gente vai ter que estudar um pouquinho mais, vai ter que saber um pouquinho mais. Isso conforme o nosso conhecimento de prova, tá? Conhecimento de prova de agente, de escrivão da Polícia Federal e de carreiras policiais como um todo, ok? O tema que eu irei iniciar agora, pode colocar na tela, é o tema interpretação da lei penal, tá? Interpretação da lei penal. E eu vou aproveitar e fazer uma equiparação com o direito processual penal, porque é nesse ponto que você erra. Quando troca, existe aquela frase antiga, né? Ah, trocou a cor do capim, o burro morre de fome. O que é isso no concurseiro? Você troca um termo, aí já treme. Cara, e agora? A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Aí na prova cai assim, a lei processual penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Aí tu já treme. Falei, meu Deus, e agora? Aí tá errado, porque processual penal é regra diferente. E você não sabe que é regra diferente. Você pode achar que a regra é igual, depende. É isso justamente que eu vou comentar. Em interpretação da lei penal, no Código de Processo Penal temos um artigo específico, tá? O artigo 3º do Código de Processo Penal que trata de interpretação, ok? Na tela para mim, vamos lá. Vamos adiante. A interpretação, ela segue, pode ser quanto ao sujeito, quanto aos meios ou métodos, ou quanto ao resultado. Tá? Os três principais que eu coloquei aqui. Então, quanto ao sujeito, a pergunta é, quem interpreta? Qual é o sujeito que está interpretando? Será que é o juiz? Quanto ao sujeito, será que é o legislador que está interpretando? Quanto ao sujeito, é perguntar quem é que interpreta? Quanto aos meios ou métodos, qual é a forma de interpretação? E quanto ao resultado, qual é o resultado final dessa interpretação? Ok? Então, quanto ao sujeito, quanto aos meios ou métodos e quanto ao resultado, os mais importantes. Na tela. Primeiro, quanto ao sujeito. Interpretação quanto ao sujeito. Quanto ao sujeito, existe a interpretação autêntica, tá? Interpretação autêntica, judicial e doutrinária. São três. Interpretação autêntica, judicial e doutrinária. Ok? Vamos diferenciar interpretação autêntica, interpretação judicial e interpretação doutrinária. A interpretação autêntica, você pode chamar também de interpretação legislativa. Interpretação autêntica, você pode chamar também de interpretação legislativa. O que é uma interpretação autêntica? Pensa comigo. Onde está o direito penal? Onde está o crime? Onde está a norma penal? A norma penal está esculpida nos tipos penais, está esculpida na lei, no Código Penal. É lá que está o direito penal objetivo, inicialmente falando. É lá que está a lei. E aí vem a pergunta, o que é uma interpretação autêntica ou legislativa? É quando a própria lei a interpreta. É quando a própria lei vem dizendo, olha, aquilo que está escrito ali significa isso. Isso é interpretação autêntica. Eu coloquei um exemplo aqui. O conceito na tela, o conceito de funcionário público. É um caso de interpretação autêntica. Porque se você olhar lá o 312, o crime de peculato, ele fala que esse crime será cometido pelo funcionário público. Eu te pergunto, quem é funcionário público? O 327 diz, na tela, considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Ele diz quem é o funcionário público. Isso é um caso de interpretação autêntica, porque a própria lei traz a interpretação. Eu posso dizer também que aqui é um caso de norma penal em branco imprópria, porque o complemento está na própria lei. O complemento está na própria lei. Ok?
Interpretação na tela, interpretação judicial. Então pode ser autêntica, judicial, doutrinária. Interpretação judicial. A interpretação judicial, ela é feita pelos juízes e tribunais dentro do processo. A interpretação judicial, ela é feita pelos juízes ou tribunais dentro de seus processos. Você olha lá o informativo de jurisprudência do STJ ou do STF, tem lá a interpretação judicial dos casos. Aplica, não aplica? Interpretação judicial. Professor, mas o ministro do Supremo escreveu um livro. O ministro escreveu um livro. Aquele livro lá do ministro, inclusive ele cita os julgados, mas ele escreveu um livro. Isso é interpretação judicial? Não, interpretação doutrinária. Aí é uma interpretação doutrinária. Ok? Professor, está acontecendo um caso no Brasil, um impeachment, está acontecendo alguma coisa, e a televisão, a rede de televisão, chamou um ministro do Supremo para dar a sua opinião sobre aquilo. Como é que, né? Como é que acontece ali o impeachment, como é que acontece alguma coisa. Essa interpretação lá do ministro, ela é judicial? Não. A opinião do ministro falada para a mídia é uma interpretação doutrinária. Interpretação doutrinária. Ok? Tranquilo? E o que é interpretação doutrinária? A interpretação dada pela doutrina do tema, doutrina especializada do tema. Isso é interpretação doutrinária. Um cuidado aqui, pode colocar na tela, um cuidadozinho. É o seguinte, ó. Exposição de motivos e lei de introdução. Lei de introdução ao Código Penal. Exposição de motivos do Código Penal. São duas coisas diferentes. A lei de introdução é lei. A lei de introdução é lei. A antiga lei de introdução ao Código Civil, a LIC, hoje não mais LIC, hoje LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. É lei. Lei de introdução é lei. Interpretação autêntica. Exposição de motivos não é lei. Exposição de motivos, normalmente aquele que escreveu o código, ele faz lá uma exposição de motivos, dando ali, olha, dizendo, olha, em tal tema eu adotei teoria tal, exposição de motivos. Código Penal, Código de Processo Penal. Exposição de motivos é interpretação doutrinária. Tá? Exposição de motivos é interpretação doutrinária. Perfeito? Tranquilo? Vamos lá, na tela. Muito bem. Quanto aos meios e métodos de interpretação. Tá? Quanto aos meios e métodos de interpretação. A forma com qual se interpreta. Em relação aos meios e métodos, posso dizer, existe a interpretação literal, finalística ou teleológica, histórica, sistemática, ou também chamada de lógico-sistemática. Essas são as mais importantes, as que você tem que saber. Literal, histórica, sistemática e finalística, ou teleológica, né? A sistemática também chama de lógico-sistemática. Pode ser junto, tá? Venha comigo. Interpretação literal. Eu considero, ao interpretar o crime, a norma penal, eu considero as palavras ali escritas. Interpretação literal ou gramatical. Eu considero ali a palavra, o que está escrito. Eu interpreto conforme o que está escrito ali. Ponto. Interpretação literal. Ela é importante? É, com certeza. É a primeira. Normalmente, o primeiro meio de interpretação é literal. Você lê para ver o que está escrito. Ok? Interpretação histórica. A interpretação histórica, ela pega aquele texto e coloca ele dentro de um contexto histórico. O que significa aquele texto dentro daquele contexto histórico? Normalmente, para a interpretação histórica, olham-se os anais do Congresso. Professor, espera aí, o que é isso? Os anais do Congresso Nacional as discussões do Congresso Nacional para aprovação da lei. O que foi falado, o que estavam falando para aprovar aquela lei. Então, o que foi falado à época me dá a interpretação histórica. Eu quero saber o que foi comentado ali. Qual é o contexto social, o que levou o examinador a trazer aquela norma. Isso é uma interpretação histórica. Interpretação
sistemática ou lógico-sistemática. Terceiro, eu pulei a finalística mesmo. A interpretação sistemática ou lógico-sistemática é aquela em que, ao interpretar a norma, eu olho todo o contexto da norma, das normas próximas. Eu olho ali o título, eu olho o capítulo. Isso é uma interpretação sistemática. Então eu estou lendo alguma coisa, eu tenho que saber que eu estou falando de crimes contra a vida, eu tenho que saber que eu estou falando de crimes contra o patrimônio, crimes contra a pessoa, eu tenho que ver o contexto daquela norma. Então olhar ali o sistema, o qual aquela norma está inserida, isso é uma interpretação sistemática. Uma interpretação sistemática. Trouxe aí um exemplo de interpretação sistemática, pode colocar na tela. Um exemplo. O artigo 158, não é 159, tá? O artigo 158, ele traz o crime de extorsão. O 158 traz o crime de extorsão. E no crime de extorsão está descrito, no crime de extorsão, que a finalidade é para obter vantagem econômica. No crime de extorsão está descrito que a finalidade é obter vantagem econômica. E aí vem o 159. Vem o 159 na tela. O 159 fala sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate. Qualquer vantagem. O 158 fala vantagem econômica. O 159 fala qualquer vantagem. Pergunto, é qualquer vantagem? Uma parte da doutrina majoritária fala assim, não. A vantagem aí é econômica. Essa vantagem do 59 é econômica. Por quê? Por uma interpretação sistemática. Esse crime aí é um crime contra o patrimônio. Olha só, o crime de sequestro é um crime contra a liberdade individual, é um crime contra a pessoa. O crime de extorsão mediante sequestro, o 59, é um crime contra o patrimônio. Se eu tenho sequestro mais, estou sequestrando para obter uma vantagem, se essa vantagem não for econômica, não é para ser um crime contra o patrimônio, porque sequestro em si não é crime contra o patrimônio. Se for uma vantagem que não seja econômica, não será crime contra o patrimônio. Logo, para ser crime contra o patrimônio, essa vantagem é de ser econômica. Interpretação sistemática. Não teria lógica se fosse qualquer vantagem ser um crime contra o patrimônio, porque sequestrar não é crime contra o patrimônio. Sequestro mais qualquer vantagem nunca seria um crime contra o patrimônio. Sequestrar para fins libidinosos, né? Onde está o patrimônio aí? Qual o patrimônio que eu estou ferindo? Não seria um crime contra o patrimônio. Ok? Então, por uma interpretação sistemática, essa qualquer vantagem é entendida como uma vantagem econômica. Ok? Um exemplo aí de interpretação sistemática. Eu olho o contexto, eu olho o título, eu olho o conjunto de normas a qual aquela norma está inserida. Por último, interpretação finalística na tela, ou teleológica. Trouxe aqui um exemplo de interpretação finalística ou teleológica, que foi dado pelo Supremo na DI 396. Olha só o que fala o artigo 94. Artigo 94 do Estatuto do Idoso, tá? Estatuto do Idoso. Aos crimes previstos nesta lei, Estatuto do Idoso, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 anos, aplica-se o procedimento previsto na Lei 9.099, e subsidiariamente no que couber disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal. A Lei 9.099, ela é aplicada, em regra lá, com previsão na própria Lei 9.099, aos crimes cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos. Tá? Contravenções penais e crimes cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos. As chamadas infrações de menor potencial ofensivo. E aí eu aplico a Lei 9.099. Aí eu vou lá e aplico a Lei 9.099. Só que a Lei 9.099 é uma lei boa, benéfica, ela traz institutos despenalizadores, transação penal, né, traz vários... eu tenho lá a composição civil dos danos, vai para o juizado especial, não tem inquérito, é termo circunstanciado de ocorrência, ela é uma lei melhor. Então, nessas infrações pequenas, eu aplico uma lei melhor, em vez de aplicar o Código de Processo Penal como um todo, todas as suas regras. Não, eu melhoro a situação. Ok? E aí, o que fala o Estatuto do Idoso? Olha, se o crime for contra o idoso, a situação do agente que praticou o crime contra o idoso será melhorada se o crime for até 4 anos. Ué, tá bem estranho isso, não tá? Então quer dizer que se for contra o idoso, essa situação boa da Lei 9.099, eu aplico se o crime for até 4 anos, que beleza.
Então eu vou ter transação penal, vou ter os institutos aqui, se a pena for até 4 anos, quando for contra o idoso. Foi isso que o Estatuto do Idoso falou para mim? Aí o Supremo, não foi isso. Faremos uma interpretação finalística, teleológica. O Estatuto do Idoso não quer proteger aquele que cometeu crime contra o idoso. O Estatuto do Idoso, finalisticamente, a finalidade da lei é proteger o idoso. Logo, olha a interpretação. Nos crimes cuja pena máxima é até 4 anos contra o idoso, eu aplico somente o procedimento célere da Lei 9.099. Só o procedimento, que é mais rápido, lá dos juizados especiais. Mas eu não aplico os institutos despenalizadores. Então, esse 4 anos aí, pode colocar na tela. Foi uma interpretação restritiva aqui da palavra procedimento. Aplica-se o procedimento previsto e não os institutos despenalizadores. Porque senão não estaria ajudando o idoso, estaria ferrando com ele. Ok? Seria ilógico eu aplicar os institutos despenalizadores para os agentes que cometem crimes com pena máxima até 4 anos contra o idoso. Seria ilógico. Para os demais, até 2 anos. Para o idoso, a pena tem que ser até 4 anos. Seria ilógico, eu estaria ferrando o idoso. É só o procedimento. Isso é um caso de interpretação finalística, teleológica. Ok? Vamos adiante. Vamos lá. Interpretação analógica ou analogia. Antes de falar de interpretação analógica versus analogia, interpretação quanto ao resultado. Pode vir comigo. Terceiro ponto. Interpretação quanto ao resultado. Na interpretação quanto ao resultado, eu olho o resultado da interpretação. Eu vou dizer, qual é o resultado da minha interpretação? Pode colocar na tela. Quando eu olho o resultado, eu posso dizer que a interpretação ela foi maior daquilo que estava escrita, uma interpretação extensiva ou ampliada, né? Ou menor daquilo que estava escrito. Eu interpretei menor, menos daquilo que estava escrito. Uma interpretação restritiva. Uma interpretação restritiva. Ou eu interpreto e chego exatamente naquilo que está escrito. Uma interpretação apenas que declara o que está escrito, declaratória. Tá? Essa declaratória nem muito é falada, é mais restritiva e extensiva, ampliada. O direito penal, em regra, se interpreta restritivamente. O direito penal incriminador, o direito penal que incrimina, se interpreta restritivamente. O direito penal incriminador se interpreta, em regra, restritivamente. Eu não posso ampliar uma interpretação penal. Tá? Não posso ficar ampliando demais. Se for para beneficiar, ok. Para beneficiar, cabe até analogia. Tá? Para beneficiar, cabe até analogia. Ok? Direito penal e regra, interpretação restritiva. E aqui já entra um primeiro detalhe. O artigo 3º do Código de Processo Penal diz o seguinte: é admissível a interpretação extensiva, ampliativa, CPP. Código Penal, em regra, interpretação restritiva. CPP, é admissível sem problema a interpretação ampliativa, extensiva. Está lá no artigo 3º. Na verdade, o artigo 3º do Código Penal, ele olha para o Código Penal e fala assim, olha penal, aí a regra é restritiva, aqui não. Ok? Olha penal, aí a regra é restritiva, aqui não. Aqui não. Aqui não. Eu vou dar um exemplo de interpretação extensiva, até do CPP. Um exemplo que provavelmente você conhece. Em caso de ações penais privadas, o querelante é aquele que oferece a queixa-crime, é o ofendido ou seu representante legal. Mas se ele morre, entra o famoso CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Cônjuge, ascendente, descendente, irmão. O famoso CAD. Aí temos o CAD. Por uma interpretação extensiva, quando eu olho o cônjuge, eu vou ampliar esse conceito. Considerar o companheiro de união estável. Interpretação extensiva. Esse é um caso de interpretação extensiva, que eu considero interpretação extensiva. Ok? Tranquilo? Beleza? Na tela. Dito isto, você fica apto a entrar no tópico
analogia versus interpretação analógica. Primeiro ponto, analogia não é forma de interpretação. Analogia não é forma de interpretação. Quando eu falo interpretação, eu olho para a lei. Eu interpreto a lei para chegar num resultado. Isso é interpretação. A interpretação analógica é uma forma de interpretação. Eu olho para a lei e interpreto a lei para chegar num resultado. Interpretação analógica. Analogia não é forma de interpretação. Não há lei a ser interpretada. Eu não tenho lei nenhuma. Eu não tenho lei nenhuma. Coloca na tela comigo. Coloca na tela. Imagina o seguinte, mas aqui eu tenho um caso. Aqui eu tenho um caso. Caso X, caso Y, caso Z. Aqui eu tenho a lei A. Aqui eu tenho a lei B. Para o caso X, existe uma lacuna, existe um espaço vazio. Não tem lei para aquele caso. Não tem lei, não tem lei. Se não tem lei, eu vou interpretar o quê? Não tem lei para ser interpretada. Analogia não é forma de interpretação. Equidade também não é forma de interpretação. As duas formas de integração, analogia e equidade. Já te disse, analogia é forma de integração. Tá? Se quiser anotar, analogia é forma de integração, forma de suplemento da lei. Vou explicar o que é isso. Professor, não tem lei no caso concreto. Professor, mas eu olhei aqui, coloca na tela, eu olhei, existe um caso, Z, que é muito parecido com o caso X. Muito parecido. Será que eu posso aplicar essa lei B para o caso X? Ou seja, eu pego essa lei B e integro ela para todos os casos. A analogia é uma forma de suprimento de lacunas, uma forma de suprimento da lei, uma forma de integrar a lei, para fechar essas lacunas, para ocupar esse espaço vazio. Isso é analogia. A analogia é forma de integração, não é forma de interpretação, é forma de integração da lei penal. Lembrando, coloca na tela, lembrando o seguinte, ó, se esse caso aqui for a aplicação de um crime, se esse caso for eu acho que é crime esse caso, eu vou pegar a lei de um crime semelhante. Eu posso? Não, porque fere o princípio da legalidade penal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia combinação legal. Logo, não é possível analogia para criar crimes, porque fere a legalidade. Olha como é fácil. Não é possível analogia para criar crimes. No direito penal só é possível analogia em bonam partem. Não é possível analogia em malam partem. Tivemos um caso famoso que foi o artigo 121, parágrafo... 120 não, melhor dizendo. Artigo 155, parágrafo 3º do Código Penal. Professor, de qual eu não sei nenhum artigo. Eu vou te dizer. O artigo 155, parágrafo 3º, ele equipara a energia elétrica a coisa móvel. Dizendo que se você furtar a energia elétrica, é furto. 155, parágrafo 3º. Energia elétrica é coisa móvel, você furta a energia elétrica. Existe energia elétrica e existe o sinal de TV a cabo, são coisas diferentes. Será que o furto de energia elétrica posso aplicar no sinal de TV a cabo? Não. O Supremo disse que isso era uma analogia em malam partem, que eu estava pegando o sinal de TV a cabo e considerando a energia elétrica, colocando ali porque são parecidos. Eu coloco lá. Logo, furtar sinal de TV a cabo é furto. Não, não pode. Analogia em malam partem. É uma analogia em malam partem. Foi o que o Supremo disse. Ok? Foi o que o Supremo disse. Perfeito, tranquilo. Vamos adiante. Analogia é a forma de suprimento. Eu tenho uma lacuna e eu pego uma lei de um caso semelhante. Eu sempre gosto de falar do um dos primeiros casos de analogia. Nem é de direito penal. A menina, ela sofreu um acidente de ônibus. Ela pediu indenização. Não tinha lei para indenização de acidente de ônibus. Tinha. Opa, vou deixar ela sem indenização. E aí, na hora de aplicar, o juiz falou, ó, não tem lei para acidente de ônibus. Mas tem lei para acidente de trem. Vamos utilizar a lei de acidente de trem no acidente de ônibus? Por quê? Porque os casos têm a mesma razão de ser, são veículos automotores de transporte coletivo,
tem a mesma razão de ser. Se os casos são semelhantes, tem a mesma razão de ser. Onde há a mesma razão, deverá haver o mesmo direito. Isso é uma frase de analogia. É uma frase clássica de analogia. Onde há a mesma razão, deverá haver o mesmo direito. É uma frase clássica de analogia. Professor, e se não tem lei nenhuma de caso semelhante? Eu não posso pegar os princípios gerais e aplicar? Posso. Isso é uma forma de analogia. Pode colocar na tela. Analogia pode ser legis ou iure. Analogia legis ou iure. Analogia legis, aplicar a lei de um caso semelhante. Analogia iuris, aplicar os princípios gerais do direito. O artigo 3º do Código de Processo Penal, ele diz que lá no processo penal é possível a interpretação extensiva, a aplicação analógica, que é analogia, bem como o suplemento pelos princípios gerais de direito, que é analogia iuris. Suplemento, suplementar é fechar lacunas. Analogia iuris. Então, no CPP é possível, seja em bona ou em mala partem. Analogia legis e analogia iuris. Ok? Na tela. Vamos lá. Analogia tem como sinônimo suplemento analógico, integração analógica, e aplicação analógica. Interpretação analógica não tem sinônimo. Interpretação analógica não tem sinônimo. Agora eu irei explicar a interpretação analógica. Interpretação analógica é forma de interpretação. Analogia é forma de integração. Ok? Coisas diferentes. Na interpretação analógica, tem lei a ser interpretada. É o mínimo que você tem que saber. Na interpretação analógica, tem lei para interpretar. Tem lei. Eu interpreto a lei. Professor, como é que se dá na prática? Como é que é a interpretação analógica? Vamos lá. O que é a interpretação analógica? A lei te dá casos. Ela vai te dando casos. E depois te dá uma fórmula genérica. Isso é interpretação analógica. Porque ela vai te levando. Ela vai te levando. Isso está na lei, tá? Isso está na lei. A lei te dá casos e depois ela te dá uma fórmula. Para interpretar aquela fórmula genérica, você olha para os casos. Os casos vai te dar o norte. 2 exemplos do Código Penal. Tem mais. Os 2 que eu mais utilizo. Homicídio qualificado pelo motivo torpe e homicídio qualificado pelo meio cruel. São 2 exemplos de interpretação analógica. Porque o Código Penal ele te dá casos. Olha, o homicídio será qualificado se for praticado mediante paga, um caso. Promessa de recompensa, outro caso. Agora eu vou te dar uma fórmula genérica. Ou por outro motivo torpe. Eu te dei a fórmula genérica. O homicídio será qualificado se for praticado por veneno, fogo, asfixia, por aí vai. Ou por qualquer outro meio insidioso ou cruel. Isso é interpretação analógica. A interpretação analógica, em regra, em crimes, é em mala partem, e pode. A interpretação analógica, em regra, é em mala partem, e pode. Não tem problema. Ok? Não há problema de a interpretação analógica ser em mala partem. Tanto direito penal quanto direito processual penal. Ela pode ser em bona ou mala partem. Analogia no direito penal somente em bona partem. A analogia no direito processual penal, que é a aplicação analógica lá, pode ser em bona ou em mala partem no processo penal. Ok? Na tela. Vamos fechar aqui. Acredito que não tenha ficado dúvidas. Eu coloquei o exemplo aí os 2 exemplos de interpretação analógica e o nosso artigo 3º do CPP. Aqui o artigo 3º. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica. A aplicação analógica é analogia. Bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. É analogia iure. Tá? É analogia iure. Ok? Vamos fazer uma questão. Pela analogia, meio de interpretação extensiva, busca-se alcançar o sentido exato do texto da lei obscura ou incerta, admitindo-se em matéria penal apenas a analogia in bonam parte. Tá vendo? Essa é uma questão difícil. Essa é uma questão difícil para quem não estudou. Para você que assistiu a aula, você não erra isso aqui. Vamos lá. Com calma, na tela. Analogia,
meio de interpretação extensiva. Certo ou errado? Errado. A analogia não é meio de interpretação. A analogia não é meio de interpretação da lei penal. A analogia é meio de integração, meio de suplemento, fechamento de lacunas. Uma questão que ficou fácil, ok? Um abraço. Eu te espero no próximo bloco para darmos continuidade aos estudos. Tchau, tchau. De volta aos nossos estudos para a Polícia Civil Distrito Federal, Direito Penal, parte geral, ok? Vamos com calma. Direito Penal não é tudo que a pessoa... Muita gente fala, cara, Direito Penal é difícil pra caramba. Não é, Direito Penal é tranquilo. São muitos institutos, muitas teorias? Sim, são. Mas cada qual no seu momento. Dá para aprender todas, porque cada uma tem seu momento de aplicação, né? E com calma a gente chega lá, ok? O título 1 do Código Penal ficou para trás. O título 2 é do crime. O título 2 é do crime. É um título do Código Penal. Título 2 do crime. Que começa no artigo 13 do Código Penal. Do crime. Que trata aí de toda a teoria do crime. Que é o que eu iniciarei agora. A tratar da teoria do crime. Olha só, vou fazer um pedido. Abra seu coração. Teoria do crime não é difícil. A teoria do crime não é difícil. Porque às vezes você não ouviu a palavra certa. Eu lembro que teoria do crime eu estudava e não entendia. Até que um dia eu falei, cara, agora eu enxerguei. Fique tranquilo, eu irei passar a forma com que eu enxerguei, porque você vai ver que é fácil. Basta você enxergar. Decorar diversas teorias não adianta. Você tem que enxergar. Enxergando, fica muito tranquilo a teoria do crime, tá? Fica bem tranquilo mesmo. Beleza? Tem os nomes difíceis? Tem. Mas nesses nomes a gente vai lá e aprende. Olha, esse nome é por causa disso que ele é assim. E aí fica fácil, ok? Então, iniciando teoria do crime na tela. Iniciando a teoria do crime. Infração penal, elementos e espécies. Infração penal, elementos e espécies. Elementos da infração penal, espécies de infração penal. Ok? Primeiro conceito de infração penal. Existe o conceito legal, o conceito material, o conceito formal, o conceito legal, o conceito material, o conceito formal e o conceito analítico. São os que você tem que saber, tá? São os que você tem que saber. Conceito legal, conceito material, conceito formal e conceito analítico. Primeiro, conceito legal. Conceito legal. Conceito legal é o conceito trazido pela lei. Tá? Conceito legal é o conceito trazido pela lei. Ok? A lei traz o conceito de crime. A nossa legislação, a lei de introdução ao Código Penal, traz o conceito legal pra gente. Então esse é o primeiro conceito a saber. Se cair na prova ele está correto, porque é o conceito que a lei traz. Pode colocar na tela. Tá aí. O artigo 1º. Considera-se crime a infração penal
que a lei comina pena de reclusão ou detenção. Então, crime é reclusão ou detenção. Quer isoladamente, quer alternativamente ou cumulativamente com a pena de multa. Tá dizendo assim pra gente, olha, o crime é aquela conduta que vai ter pena de reclusão ou detenção. Você vai olhar lá, tem reclusão ou detenção. Ou só isso, isoladamente. Pena, reclusão de 1 a 5 anos. Ponto. Quer alternativa ou cumulativamente com pena de multa. Pena, reclusão de 1 a 5 anos ou multa. Alternativamente com multa. Pena, detenção de 1 a 3 anos e multa. Cumulativamente com multa. Ou seja, a multa ela está ou cumulada, ou alternada, ou não aparece. Na palavra isoladamente. Ou ela não aparece, ela pode não aparecer. A multa não é a pena principal. A principal é a reclusão ou detenção. Você não vai olhar lá a pena, multa? Não. Você vai olhar a pena, reclusão ou detenção. Lembrando que reclusão admite os regimes fechado, semiaberto e aberto. E a detenção, inicialmente, a pena inicia no regime semiaberto ou aberto. O Código Penal diz, lá no Código Penal está escrito, que o regime, que na detenção é possível a pessoa regredir para o fechado. Mas inicial é semiaberto ou aberto. Ok? Isso diferencia reclusão de detenção. Na tela. Então, isso é o crime. Crime é a infração penal que a lei comina a pena de reclusão ou detenção. Quer isolada, quer alternativa, ou quer cumulativamente com a pena de multa. Contravenção, o primeiro conceito foi o de crime, tá? Agora, contravenção é a infração penal a que a lei comina isoladamente pena de prisão simples ou de multa. Ou ambas, alternativa ou cumulativamente. Explicando. Na contravenção penal, ou vai estar a multa isolada, só a multa, é possível. Existe contravenção penal nesse sentido. Ou só a prisão simples, isolada. Isolada, ou a prisão simples ou a multa. Ou só a prisão simples ou só a multa. Ou as duas. Cumulativamente ou alternativamente. Prisão simples e multa, prisão simples ou multa. Isso será contravenção penal. Ok? Aqui observamos, eu vou utilizar os nomes que pode aparecer na sua prova. Aqui observamos, no artigo 1º, observamos, pode vir comigo, que para o conceito de infração penal, o nosso direito pátrio, direito penal pátrio, adotou o conceito dicotômico. O conceito adotado foi o conceito dicotômico. E vai aqui um esclarecimento. Olha, essa parte inicial eu irei trabalhar bem, porque ela te dará a base. Ela te dará a base para todo o seu estudo. Sabendo bem isso aqui, o resto é uma mata. É aqui que eu vou com calma, tá bom? Para a infração penal, foi adotado o conceito dicotômico, de dois. Cuidado. Eu também posso chamar de conceito bipartido. Eu também posso chamar de conceito bipartido, dicotômico ou bipartido, ok? Não confunda com um conceito analítico de crime, que aí é tripartido adotado em regra. Perfeito? Na tela. Professor, como assim? O que é o conceito dicotômico? É o seguinte, ó. Infração penal ou é crime ou é contravenção penal. Contravenção penal. Não existe uma terceira hipótese. Existem países que adotam o conceito tricotômico ou tripartido, que a infração penal pode se subdividir em 3. No Brasil só em 2. Ou é crime ou é contravenção penal. Nos países que adotam o conceito tricotômico, eu tenho 3. Ou é crime, ou é delito, ou é contravenção penal. Professor, no que tem 3 eu tenho um delito aí como terceira espécie. Né? O gênero é infração penal e as espécies. Crime, delito e contravenção. E no Brasil, é crime ou contravenção? O delito é o quê?
delito é sinônimo de crime. No Brasil é dicotômico. Delito é sinônimo de crime. Na tela. Muito bem. Crime, sinônimo, delito. Flagrante delito. Exemplo. Ok? Delito é sinônimo de crime. Perfeito. Tranquilo. Vamos continuar. Então, o conceito de infração penal é bipartido, é crime ou contravenção. Conceito material. Conceito material. Conceito material, teria causalista provavelmente, é o seguinte. O que é crime? Conceito legal é o que a lei traz, conceito legal. Conceito material. Conceito material é você olhar para a conduta humana. Olhe para as condutas humanas. Fala assim, ó, dentre as condutas humanas aqui, o que é crime? O que é infração penal? Não, infração penal é aquela conduta humana, aquela ali. Por quê? Porque aquela conduta ali, ela é grave. Pessoal, o que é grave? Não, grave está difícil, né? Grave não, fale mais. Aquela conduta humana é aquela que está lesando alguém, ou expondo a lesão a alguém. Fale juridicamente, está lesando ou expondo a lesão um bem jurídico de terceiro, um bem jurídico relevante que o direito penal deve proteger. Aprendido em princípios. Isso é conceito material. Pode colocar na tela. É a conduta que lesa ou expõe a perigo de lesão os bens jurídicos de terceiros. Né? Os bens jurídicos de terceiros. Ok? Isso é conceito material. Tá? Isso é conceito material. Qual é o conceito formal? Ou formal sintético? Conceito formal ou conceito formal sintético. É a conduta proibida por lei. Pelo conceito formal, eu olho para a lei e falo, olha, aqui na lei está dizendo que isso é proibido, logo isso aqui é crime, a lei está falando. Está lesando, não está lesando, não importa se está lesando ou não está lesando. A lei está falando que é crime, logo conceito formal. Pelo conceito formal, isso aqui é crime e acabou. Tá? Isso aqui é crime e acabou. Conceito material, eu olho para a conduta, falo, olha, essa conduta aí, ela lesa, isso é crime. No Brasil, eu junto o conceito formal e o conceito material. Eu junto os dois. Esses dois são utilizados no Brasil. Porque o Brasil não adota só o conceito formal nem só o conceito material. O Brasil adota o conceito analítico. Ou, aqui, o formal, pode colocar na tela, o formal também é chamado de formal sintético. O formal também é chamado de formal sintético. O Brasil adota o conceito analítico, ou dogmático, ou formal analítico. Não confunda formal sintético com formal analítico. Dentro do conceito analítico, eu tenho o conceito formal. Tem que ter previsão em lei. Eu tenho o conceito material. Tem que lesar bem juiz de terceiro, porque se a lesão for mínima, não tem crime. Insignificante. Olha a insignificância aí. Tenho todos os conceitos. Tá? Eu tenho todos os conceitos. Brasil, eu tenho o conceito legal no Brasil também, e também adotado o conceito analítico de crime. Saber o conceito analítico, e aqui que eu falei da base, saber o conceito analítico de crime é o fundamento, é a base. É a base para estudo de direito penal, parte geral, teoria do crime. Tá? Você tem que conhecer bem, saber bem o conceito analítico de crime. Estou estudando inimputabilidade, eu sei onde estou, eu tenho que saber onde estou. Estou estudando excludente de licitude, eu tenho que saber onde estou. Isso é saber conceito analítico de crime. Tá? Tem que saber bem o conceito. Sabendo bem o conceito, você domina a teoria do crime. Tá? Esse é o ponto. Eu tenho que te deixar pronto, preparado para conhecer todo o conceito analítico de crime. Na tela. Antes de adentrar ao conceito analítico, eu trouxe aqui algumas diferenças de crime e contravenção penal, que por vezes caem na sua prova. Por vezes aparecem as diferenças de crime e contravenção penal. São algumas, são muitas diferenças na verdade. Uma eu já até falei, né? Os tipos de pena. Essa eu já até comentei. Os tipos de pena do crime é reclusão ou detenção. Pode ter a multa? Pode.
a multa pode não aparecer ou aparecer, mas se ela aparecer, ela vai estar acumulada ou alternativa com a reclusão ou detenção. Enquanto que a contravenção penal é prisão simples e multa. Seja sozinha, ou só prisão simples, ou só multa, ou de forma cumulativa ou de forma alternada. Prisão simples ou multa, prisão simples e multa. A multa é uma pena principal da contravenção penal, tá? É possível a contravenção penal só com pena de multa. Não cabe prisão nela, nem flagrante, nem prisão temporária, nem prisão preventiva, não cabe. Se não cabe prisão no final, não cabe antes, tá? Não cabe prisão. Então, o tipo de pena diferencia a contravenção penal do crime. Na tela. A extraterritorialidade. Tá? A extraterritorialidade. É possível extraterritorialidade da lei penal? Sem dúvida. O artigo 7º do Código Penal, ele deixa claro que é possível extraterritorialidade da lei penal. Ele deixa claro. Extraterritorialidade incondicionada e extraterritorialidade condicionada, já aprendida, você já sabe. É possível extraterritorialidade da lei penal. Lei das contravenções não admite a extraterritorialidade. A lei das contravenções não admite a extraterritorialidade, assim como o CPP, tá? Código de Processo Penal não admite extraterritorialidade, ok? Uma boa diferença, não se admite extraterritorialidade da lei das contravenções penais. Vamos em frente, na tela. Tentativa. O Código Penal, em seu artigo 14, trata da tentativa. A tentativa, você vai punir a pessoa conforme a pena do crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Tentativa. A ser diminuída de 1 a 2/3. Nas contravenções penais, o artigo 4º, ele fala o seguinte: a tentativa de contravenção não é punível. A tentativa de contravenção não é punível. Duas coisas que eu posso falar aqui. A primeira é aquela mais básica, que muita gente fala. Não cabe tentativa em contravenção penal. Já vi até prova dar certo nisso. Não cabe tentativa em contravenção penal, ok. Na verdade, não é isso. Na verdade, é o seguinte. Faticamente, no mundo dos fatos, é possível a tentativa de contravenção penal. Tentativa de jogo do bicho, por exemplo, é possível uma tentativa de contravenção penal. Só que no mundo jurídico, no mundo do direito, o direito olha para essa tentativa e fala o seguinte: olha, você existe no mundo dos fatos, mas eu não vou te punir. A tentativa de contravenção penal não é punida. Essa é uma questão mais difícil. Essa é uma questão mais aprofundada. Ela existe no mundo dos fatos, mas ela não será punida. Não é punível. É isso que fala o artigo 4º da Lei das Contravenções Penais. Na tela. Vamos lá. Limite de cumprimento de pena. O artigo 75 do Código Penal vai dizer que o tempo máximo que uma pessoa fica presa é 30 anos. Mas esse tempo máximo é de uma sentença. Então, a pessoa praticou vários crimes, o juiz vai julgar todos aqueles crimes. Vai julgar tudão. Vai julgar tudo. E aí deu 200 anos. Qual é o tempo máximo que ele vai ficar preso? 30. Ok? Professor, com 20 anos de prisão, ele praticou outras coisas, matou na prisão, sai uma nova condenação. O que o juiz faz com essa nova condenação? Ele unifica as penas. Quando ele unifica, abre-se um novo prazo de 30. Pode ficar mais de 30? Pode. Na unificação. Então, quando unifica, aí abre-se um novo prazo de 30 na unificação. Aí o prazo máximo é 30 de novo. Ok? Professor, e os benefícios? Progressão, livramento, segue-se o patamar aplicado e não 30 anos. Então, se ele pegou 200 anos, a progressão normal, 1/6, vai ser 1/6 de 200 e não 1/6 de 30. Ok? 30 é o prazo máximo de cumprimento, artigo 75 do Código Penal. Para as contravenções penais, o prazo máximo de cumprimento é de 5 anos. Tá? O prazo máximo de cumprimento é de 5 anos. Ok? Tranquilo? Na tela, vamos lá. Então, limite de cumprimento diferente, né? Ação penal. O artigo 17 da Lei das Contravenções Penais é claro ao dizer que toda contravenção penal será de ação pública. Só fala isso.
Toda contravenção penal será de ação pública. Na verdade, é ação penal pública incondicionada. Na verdade, é ação penal pública incondicionada. Para a prova, é isso que vale. Na prática, não é bem assim. Por quê? A lesão leve, conforme a Lei 9.099, juizados, que não vale em Maria da Penha, a lesão leve, a Lei dos Juizados determinou que a lesão leve e a lesão culposa seriam de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Lesão leve é condicionada. Existe uma conduta que é menos grave que a lesão leve. A lesão leve é mais grave que essa conduta, que é a via de fato. Eu tenho a lesão leve e a lesão grave é gravíssima. E abaixo da lesão leve tem uma via de fato. Lesão leve condicionada, via de fato. Incondicionada. Incondicionada. É porque é contravenção. E todas as contravenções são incondicionadas. A doutrina começou a dizer o seguinte: isso é desproporcional. A lesão leve ser condicionada e a menos grave ser incondicionada. Essa aqui também deveria ser condicionada. Então tem doutrina que entende que a via de fato é condicionada. A que via de fato deveria ser condicionada a representação. Mas, para a prova, vale o 17. 17 fala que toda contravenção penal é pública e esse pública entenda por incondicionada. Ok? Tranquilo? Então, várias diferenças. Olha, tem um detalhe aqui que é o seguinte, ó. Na essência, você não sabe diferenciar crime de contravenção. Você olhou para a conduta, sem olhar a legislação. Você olha, isso aí vai ser crime. Isso aí é mais grave. Não tem como. A diferença não é na essência, a diferença não é ontológica. Na essência, ontológica. A diferença é valorativa, é o valor que a lei dá. A diferença é axiológica. É uma frase isso. A diferença não é ontológica, mas axiológica. Não é na essência, eu olho, eu não sei. É a lei que me fala, é axiológica. É a lei que diferencia, é a lei que traz diversas diferenças. O que a lei pode transformar um crime em contravenção, pode tornar uma contravenção em crime, pode transformar um crime em nada, uma contravenção em nada. Importunação ofensiva ao pudor foi revogado e foi criada uma conduta muito parecida com importunação ofensiva ao pudor que virou crime, que é a importunação sexual. Então, é como se uma contravenção tivesse virado crime muito próximo. Jogo do bicho é contravenção penal, mas existem diversos projetos querendo virar jogo do bicho crime. Porque é muito grave, mas na essência não dá para saber se é crime ou contravenção. É a lei que me fala. A diferença não é ontológica, mas axiológica. Axiológica. Ok? Na tela, vamos lá. Muito bem. O que é a infração penal sui generis? O que é a infração penal sui generis? Vou utilizar esse espaço aqui. Infração penal. Infração penal. Eu tenho crime e contravenção penal. Como crime, eu tenho sinônimo delito. Já vimos que a grande diferença é reclusão e detenção, né? Acumulada ou não com multa. E aqui prisão simples. Ou multa. E daqui saímos com diversas diferenças já comentadas. Pergunta. O artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, ele traz as seguintes penas: advertência, prestação de serviço à comunidade, medida educativa. Como garantia de cumprimento, eu tenho de forma sucessiva a admoestação verbal, a do 28, e multa. A multa aqui não é pena principal, ela é só garantia de cumprimento. As penas principais são advertência, prestação de serviços e medida educativa. O artigo 28 da lei, da lei de drogas, esse aqui é o delito de porte para consumo, famoso delito do usuário, porte para consumo.
artigo 28. Ele é crime e ele é contravenção penal? Ué, professor, olhando assim, tem advertência, prestação de serviços e medida educativa, as penas principais. Não tem nem reclusão nem detenção e também não tem prisão simples ou multa como pena principal. Logo, não é nem crime nem contravenção penal. Esse é o primeiro raciocínio, se acalme. Com isso, Luiz Flávio Gomes disse o seguinte: o artigo 28 é uma terceira espécie. É uma terceira espécie diferente, que eu chamarei de infração penal sui generis. É uma terceira espécie. Não é nem crime nem contravenção, é uma terceira espécie, infração penal sui generis. Posição de Luiz Flávio Gomes. Você tem que saber o que é infração penal sui generis. É o que ele disse. Uma outra parte da doutrina falou, olha, tem a multa aí. Tem a multa. A multa está aí. Logo, isso daí é contravenção penal. O artigo 28 tem uma contravenção. Então, Luiz Flávio, infração penal sui generis. Uma parte da doutrina, contravenção penal. Outra parte da doutrina olhou e disse, pelo amor de Deus, gente, o máximo que tem é uma multa. É o máximo. De caráter, inclusive pode ser de caráter administrativo. Logo, ocorreu uma abolício crimes do 28. O 28 não é mais infração penal. Ele foi descriminalizado. O 28 foi descriminalizado. Veio o Supremo, olhou para tudo isso e falou, gente, o conceito legal que diz que é reclusão ou detenção é um conceito que a lei traz. Só que a própria lei pode alterar. Foi o que fez o 28. O 28, ele alterou esse conceito. O 28 não trouxe o que está no artigo 1º da lei de introdução. Ele trouxe a advertência, ele trouxe o que ele quis. A lei pode alterar esse conceito. O artigo 28, ele é crime. Supremo, que é o que vale. É crime. Está aqui, ó. Apesar de não ter reclusão ou detenção. Não houve a descriminalização. O Supremo disse que houve a despenalização. Por quê? Porque foi tirada as penas privativas de liberdade. O que houve não foi a discriminação. Materialmente deixou de ser crime, mas formalmente é crime. O que houve foi a despenalização. Doutrina mais aprofundada fala de forma melhor. Não fala que houve a despenalização, até porque tem pena. O que não tem é PPL, mas pena tem. Advertência, prestação de serviço e medida educativa. Prestação de serviço e medida educativa deverão ser aplicadas pelo prazo de 5 meses, se primário. Se for residente, 10 meses. Tem pena. Logo, não houve a despenalização. O que houve foi a descarcerização ou despenalização em sentido estrito. A despenalização em sentido estrito. Só de pena privativa de liberdade. Tá? Somente de pena privativa de liberdade. Ok? Tranquilo? Entendemos? Infração penal sui generis. 28 está errado. É um crime. Tá? Pode colocar na tela. Isso aqui está errado. É um crime. Mas é importante você saber de onde saiu, né? De onde surgiu esse conceito da infração penal sui generis. Ok? Se quiser anotar, dá o print, porque eu vou apagar tudo. Tá? Eu vou apagar tudo. Detalhe. Último detalhe aqui. O 28 está em pauta no Supremo. Ele foi pautado e retirado de pauta. Ou seja, ele pode voltar à pauta a qualquer momento. Ele está em pauta no Supremo. Pode. E eu vou fazer aqui uma premonição, uma previsão, bola de cristal. O que você quiser entender. Se o Supremo pautar, a probabilidade da descriminalização é altíssima. Se for pautado novamente para a decisão do Supremo, será descriminalizado. Ok? Então, saiba que isso, o Supremo vai se manifestar de novo. E muito provavelmente ele vai descriminalizar o 28. O que vale hoje é que é crime. Tá? É o que está valendo.
ele é crime, um crime sem pena privativa de liberdade. Não cabe insignificância, não gera reincidência. Tá? Não cabe insignificância, não gera reincidência. Não cabe insignificância porque já é insignificante. Ele já é a própria insignificância. Esse é o crime. Não gera reincidência. Tá? O 28 não gera reincidência. Ok? Tranquilo? Vamos lá, na tela. Vou apagar tudo para iniciar o conceito analítico de crime. Conceito analítico, formal analítico, dogmático. Conceito analítico, ele vai dizer que o crime é fato típico, ilícito e culpável pela teoria tripartida. Para a teoria bipartida, crime é fato típico ou ilícito só. Isso é teoria bipartida. Para a teoria tripartida, que é a majoritária, crime é fato típico, ilícito e culpável. Para a teoria quadripartida, crime é fato típico, ilícito, culpável e punível. Teria que ter também a punibilidade. A teoria adotada majoritariamente é a teoria tripartida, ok? Crime é fato típico, ilícito e culpável. Tranquilo? O que você vai ter que saber? Tudo sobre fato típico, ilicitude e culpabilidade. É aí que vai do 13 ao 28 do Código Penal, do artigo 13 ao 28. Primeiro, saber de cor do 13 ao 28. Segundo, saber todos os institutos, toda a teoria, toda a doutrina, que é o que cai na sua prova, ok? Antes de adentrar ao conceito analítico de forma mais minuciosa, faremos nosso intervalo, porque nosso bloco chegou ao fim. Te espero no próximo bloco. Tchau, tchau. Continuando os nossos estudos, teoria do crime, falávamos então do conceito analítico de crime. Vamos dar um panorama geral. Então eu começo com o panorama geral, tá? Que são os elementos, é o seu edital, infração penal, elementos e espécies.
Elementos da infração penal. É conhecer o conceito analítico de crime. Isso é saber os elementos. Então, os elementos da infração penal. Ok? É conhecer o conceito. Então, eu vou trazer aqui um panorama geral. Depois eu falo das espécies, sujeito ativo, sujeito passivo, e aí eu adentro em todos esses, minuciadamente, todos esses elementos. Ok? Na tela. O fato típico, e aí eu vou fazendo alguns comentários já importantes, que já vão te ajudando, tá? Uns comentários importantes. O fato típico, ele é formado pela conduta, crimes materiais em regra aqui, nexo de causalidade, é o nosso 13, né? Vou estudar bastante aqui sobre o nexo do 13. Resultado também está no 13, no caput. E a tipicidade. Falarei da tipicidade formal. Tipicidade formal é conceito formal. E tipicidade material, que é falar da insignificância. Farei até um comentário sobre tipicidade conglobante. Tá? Tipicidade conglobante. Irei aproveitar esse momento para ensinar algo que poucos aprendem. Como diferenciar legalmente excludente de licitude e excludente de culpabilidade. Diferenciar legalmente e entendê-las. Para que eu tenha o crime, eu tenho que ter fato típico, antijuridicidade ou ilicitude e a culpabilidade presentes. Eu tenho que ter elas para que eu tenha o crime. Isso é olhado rapidamente pelo juiz. O juiz já olha assim tudo de uma vez. Mas em tese, para que eu tenha o crime, eu olho primeiro o fato típico, depois eu olho a ilicitude ou antijuridicidade. Pergunta: para que eu tenha ilicitude, eu preciso olhar quais elementos? O que tem que ter para ter ilicitude? E é aí que muita gente se engana, é aí que muita gente erra. Olha só, para que eu tenha ilicitude, eu tenho que olhar a legítima defesa? Não. Porque a legítima defesa não é um elemento da ilicitude. A legítima defesa é uma excludente, é outra face da moeda. Ou tem ilicitude ou tem legítima defesa. É algo que exclui a ilicitude. Assim como para que eu tenha fato típico eu não tenho que ter conduta, se a pessoa estar em coação física irresistível, não tem conduta, é a outra face da conduta. Se não há nem dolo nem culpa, não há conduta. É a outra face, é excludente do fato típico, é excludente de tipicidade. Para que eu tenha fato típico, tem que ter tipicidade material. Mas se o delito for insignificante, não há tipicidade material, logo não há fato típico, não há crime. Tá vendo que a tipicidade material, que a insignificância, melhor dizendo, é a outra face da tipicidade material? Ou há tipicidade material, ou há insignificância. Se houver insignificância, não há tipicidade material, não tem crime. Exclui o crime. A ilicitude não tem elementos, a ilicitude ela não tem elementos. Ela só tem, você tem que estudar essa outra face, as causas excludentes. Ok? Aqui tem uma teoria, pode colocar na tela. Professor, como é que eu sei que é ilícito então? É assim, ó. Se você verificou que o fato é típico, ou seja, você verificou que uma pessoa praticou uma conduta, essa conduta tem previsão na lei, tivemos um resultado, previsão legal, né? Tivemos um resultado. E não é insignificante. Ou seja, fato típico. Se o fato típico está presente, eu presumo que ele seja ilícito. É a presunção da ilicitude. Isso é chamada de teoria da ratio cognoscendi. Vou falar conforme escreve. Ratio cognoscendi. Ou teoria do indício, da indiciariedade da ilicitude. Na tela. Se o fato é típico, eu pressuponho que ele seja ilícito. É a ratio cognoscendi. Diferente da ratio essendi. A ratio essendi vai dizer que fato típico e ilicitude é a mesma coisa, está na essência. Se ele é típico, ele é lícito. Está na essência. Já caiu em prova CESP. Caiu o seguinte: para que o crime seja ilícito, ele tem que ser típico. Para que ele seja culpável, ele tem que ser ilícito. É isso.
Para você olhar adiante, você tem que ter o anterior. Se ele não é típico, acabou. Você não olha ilicitude. Se não for típico, acabou. Você não olha ilicitude, não olha culpabilidade. Sempre de forma gradativa. Sempre de forma gradativa. Ok? Tranquilo? Entendemos isso? Então, na tela para falar da ilicitude. Ratio cognoscendi ou indiciariedade, diferente da ratio essendi. Lembrando que, pela teoria finalista adotada pelo Código Penal, o dolo e a culpa fazem parte da conduta. Dolo e culpa fazem parte da conduta. Ok? Então, olhando aqui para a ilicitude, falando das excludentes, que é outra face. Vou até cortar aqui, ó. Vou cortar. Para você não entender que é elemento da ilicitude. Não é elemento da ilicitude. Eu tenho a legítima defesa, estado de necessidade, ó, 25, 24, estrito cumprimento de um dever legal, 23 não conceitua, tá? E exercício regular de um direito. 23. Então, lembrando, é a outra face da moeda. Não é elemento da ilicitude, mas causas que excluem a ilicitude. E agora vai para você um estudo diferenciado. Isso aqui é um estudo diferenciado. Professor, como é que eu chamo as excludentes da ilicitude? Como é que eu chamo? Como que elas são chamadas? Pelos livros, nas provas, em doutrina, na lei. Na tela, vamos anotar. Colocarei todos que eu lembrar. Primeiro, o que você já sabe, né? Excludente de ilicitude. Excludente de antijuridicidade. Excludente de ilicitude, excludente de antijuridicidade. Só vou colocar um asterisco aqui, ó. Um asterisco aqui para você entender o negócio depois, tá? Leis especiais ou parte especial do Código Penal? Parte especial. Continuando. Eu posso chamar também de discriminante. Sinônimo, discriminante. Posso chamar também de justificante. Justificante. Também posso chamar de desculpante. Ok? Discriminante, desculpante, justificante, excludente de licitude, excludente de antijuridicidade. O Código Penal ele fala da seguinte forma, quando o Código Penal vai falar de excludente de licitude, ele fala assim, ó, não há crime. Esse é o termo utilizado pelo Código Penal para falar da excludente de licitude. Não há crime. Esse termo, ele fundamenta a teoria bipartida. Porque a teoria bipartida vai falar assim, olha, quando o Código Penal fala de excludente de licitude, ele fala não há crime. Ou seja, para ter crime eu tenho que ter ilicitude. Logo, a culpabilidade não é elemento do crime. É um pressuposto de aplicação da pena. Teoria bipartida, não adotada. A adotada é a tripartida. Ok? Tranquilo? Já adiantando, coloca na tela para mim. A culpabilidade, eu posso olhar para ela de duas formas. Eu posso olhar para ela conforme o fato típico ou conforme a antijuridicidade. Como assim, professor? Eu posso olhar para ela e falar assim, olha, quais são os elementos para que eu tenha uma culpabilidade? Quais são os elementos?
Ou eu posso olhar para ela para outra face da moeda. Quais são as causas que excluem a culpabilidade? Uma questão que cobra isso é uma questão nível hard. São elementos da culpabilidade. Aí coloca uma excludente. São elementos da culpabilidade. A inimputabilidade. Está errado. Inimputabilidade não é elemento. É um excludente. Eu acho que eu já vi umas questões nesse sentido. E todo mundo errou. Muita gente. Aqui é o fino. Aqui é o fino. Vamos lá. Eu colocarei para você as duas faces. Na primeira aqui, eu vou colocar os elementos da culpabilidade. Os elementos. Quais são os elementos? Vamos lá. Imputabilidade. Para que eu tenha culpabilidade, eu tenho que ter imputabilidade. Tem que ser imputável o agente. Ou atribuibilidade, tem que ser atribuída a ele uma causa. Segundo elemento, para que eu tenha culpabilidade, eu tenho que ter potencial, consciência da ilicitude. Só assim eu terei culpabilidade. E para que eu tenha culpabilidade, eu tenho que exigir dele uma outra conduta. Tem que ser exigível, no caso concreto, uma outra conduta. Exigibilidade de conduta diversa. Exigibilidade de conduta diversa. Agora, olhando para a culpabilidade de outra forma. Como assim, professor? Olhando para a culpabilidade e verificando a outra face da moeda. Quais são as causas que excluem a culpabilidade? Quais são as causas que excluem a culpabilidade? Eu colocarei aqui. Não é elemento, é o que exclui, é a outra face da moeda. Quando eu falo que é a outra face da moeda, porque é o seguinte, eu tenho uma moeda. Ou é cara ou coroa. Se eu tenho culpabilidade, eu não tenho um excludente. Se eu tenho um excludente, eu não tenho culpabilidade. Ou é cara ou é coroa. Vou dar o primeiro exemplo, inimputabilidade. Se o agente é inimputável, não há culpabilidade. Ou eu tenho culpabilidade, ou eu tenho a inimputabilidade. Por isso que é a outra face da moeda. Uma exclui a outra. Tá? Uma exclui a outra. Ok? Entendemos isso? Foi o que eu falei da ilicitude. Ou a ilicitude ou a legítima defesa. Uma exclui a outra. Ilicitude não tem elementos. Eu tenho a rasgo cognoscente. Na ilicitude, eu tenho as causas excludentes. Na tela, para colocar as causas excludentes da culpabilidade. Primeiro eu já falei, né? Inimputabilidade. É o inverso daqui, ó. Sempre o inverso. Inimputabilidade. Fique tranquilo, não apaguei tudo, tá tudo aí. Inimputabilidade. Ou eu tenho potencial consciência da ilicitude, ou eu estou em erro de proibição. E aqui tem um cuidado, é uma questão aprofundada mesmo, aquela questão que derruba, aquela questão mais difícil. O erro de proibição exclui culpabilidade? Sim. Todos eles? Não, não é todo. Não é todo o erro de proibição que exclui culpabilidade. Só vai excluir a culpabilidade aquele erro de proibição justificar, aquele forte, aquele bom. É o inevitável. O erro de proibição inevitável. Esse sim exclui culpabilidade. Falando, eu posso falar inevitável porque o Código Penal fala inevitável, mas se a questão quiser te complicar, ela fala excusável. É o erro de proibição excusável. Só ele. O inexcusável não exclui, diminui a pena, né? O inexcusável, ele não é outra face da moeda, porque só diminui pena. O evitável, inexcusável, vencível, ele diminui pena. O que exclui culpabilidade é o inevitável, invencível, excusável. Erro de proibição excusável, na tela. Então, uma questão mais aprofundada de cobrar isso aqui, ó.
O erro de proibição excusável ou inexcusável exclui a culpabilidade. Errado, é só o excusável. É somente o excusável. Ok? Detalhezinho bom de prova. Tá? Que muita gente cai. Muita gente boa do direito penal. Boa mesmo. Outra questão muito boa é justamente quais são os elementos da culpabilidade. Inimputabilidade, potencial consciência de licitude. Potencial está certo, mas inimputabilidade não. É imputabilidade. Tá? É imputabilidade. A inimputabilidade exclui, não é elemento. Tem que ficar esperto. Eu posso olhar a culpabilidade de dois lados, de duas formas, na tela. Só separando aqui para poder escrever tudo. E o que exclui a culpabilidade é a inexigibilidade de conduta diversa. O Código Penal já traz duas causas de inexigibilidade de conduta diversa. Não conseguir exigir outra conduta dele. A obediência hierárquica, a ordem não manifestamente legal, e a coação moral irresistível. Aqui é no 22, aqui é no 28, aqui é no 21. Coação moral irresistível. O que eu notei, 22, 21, 28 são os artigos, né? Os artigos que tratam. Imputabilidade também tem o 28, não, 26 e 28. 26 e 28, parágrafo primeiro. Ok? Interessante é que o Código Penal, ele não é estruturado dessa forma bonitinha pra gente. É vários artigos perdidos que a gente vai juntando aqui, joga um aqui, joga outro ali. Então, não é dessa forma, assim. Caramba, isso aqui tá bonitinho. A culpabilidade é formada? Não, não é. Esqueça isso, ok? Você vai encaixando os artigos. Aí você encaixa os artigos. Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo? Vamos adiante. Tem umas coisas para falar. Muita coisa para falar. Continuando. Quais os nomes que eu dou para as excludentes de culpabilidade? Assim como eu não nomeei aqui, ó, a excludente de licitude e antijuridicidade, não nomeei. Agora, quais os nomes que eu posso dar para excludente de culpabilidade? Eu vou colocar aqui em cima, tá? Vamos lá. Exculpante. Não confunda exculpante com... me desculpe aqui eu vou me utilizar, como eu morei, não estou me sobressaindo, eu morei em vários estados por causa de concurso, né? Eu morei em Minas e fui criado no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro é sh, Minas é s. Desculpa, é Minas. Desculpa, é Rio. Então, excludente de licitude é Minas. Excludente de culpabilidade é Rio. É exculpante, é X. É exculpante. Excludente de licitude é desculpante. É desculpante. Ok? Tem que ser SX, senão você embola. Tá? Senão você embola. Se eu falar desculpante, você vai confundir com exculpante. Não vire carioca na ilicitude, não. Ilicitude é Minas. É desculpante. Excludente de culpabilidade é exculpante. Exculpante significa exclui a culpabilidade. Exculpante. Ok? Tem mais nomes para você. Fica tranquilo, fica tranquila. Não vai sair daqui com falta de conhecimento, não. Posso chamar também de dirimente na tela. Dirimente. Dirimente. Quer ver uma vez eu fiz...
tive que elaborar umas questões, e falei, cara, vou fazer as questões mais simples possíveis e vou escrever pouco, né? Aí eu coloquei assim, a inimputabilidade é uma dirimente, ponto. A inimputabilidade é uma dirimente, ponto. Certo ou errado? Certo. Inimputabilidade é uma excludente de probabilidade, que tem como sinônimo dirimente. 75% de pessoas erraram. Falei, cara, pra mim era uma questão tão fácil. Só que faltou conhecimento. A inimputabilidade é uma dirimente. O erro de proibição inexcusável é uma exculpante. Aí o pessoal trava. O erro de proibição inexcusável é diminuição de pena. É o excusável que é exculpante. Detalhes que a gente vai aprendendo. Calma, não se assuste. Eu tô vendo a sua face de assustado. Não, relaxe. Com calma a gente vai chegar lá, tá? Relaxe. Tem mais um nome, na verdade mais dois, na tela. Também posso chamar de eximente. Eximente. A eximente, a dirimente, a exculpante exclui a culpabilidade. Quais são as exculpantes, dirimentes e eximente? Inimputabilidade, erro de proibição inevitável e inexigibilidade de conduta diversa. Essas são as exculpantes. Ok? Tranquilo? Professor, você me disse que o Código Penal, ao tratar lá no artigo 23 das excludentes de licitude, ele utiliza o termo não a crime. E como que eu sei que vai ser uma excludente de culpabilidade? Como que eu vou saber? O Código Penal utiliza o seguinte termo na tela. É o seguinte termo. É isento de pena. Esse é o termo utilizado na parte geral. Então, se você verificar no texto, é isento de pena, está falando de um excludente de culpabilidade. Para a prova, o que você tem que marcar é o isento de pena. Professor, tem crime? Não, não tem crime. Não tem crime. Por quê? Porque está excluindo a culpabilidade. Está sendo excluída a culpabilidade. E para ser crime tem que ter fato típico e ilícito culpável. Se não tem culpabilidade, não tem crime. Mas para a prova, o termo que tem que ser utilizado é isento de pena. Esse é o termo que é utilizado no artigo 26. Esse é o termo que é utilizado no artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal. Pode colocar na inimputabilidade também o artigo 27. A inimputabilidade do menor de 18 anos, pelo critério biológico. 26, 27 e 28, parágrafo 1º. São as três inimputabilidades trazidas no Código Penal. Ok? O termo utilizado é o termo é isento de pena. Para a ilicitude, o termo utilizado é o termo não há crime. Falou não há crime, você marca automaticamente uma excludente de ilicitude. Excludente de antijuridicidade, discriminante, justificante, desculpante. Tem que decorar. Decorar não, aprenda, é melhor. Aprenda. Tá? Depois que você aprende, você pode se utilizar de um mnemônico. Antes de aprender, não. O mnemônico sem aprender não serve de nada. Tá? Mnemônico sem aprender não serve de nada. O mnemônico é um gatilho para trazer à tona um conhecimento adquirido. O que adianta saber o mnemônico se você não tem o conhecimento adquirido para trazer à tona? Não serve de nada. Existem vários mnemônicos aí que a pessoa sabe só o mnemônico. Sai uma pergunta e só sei o mnemônico. Não adianta, tá, gente? Tem que saber o conhecimento. Para a prova, para ser aprovado, é conhecimento. É isso aqui. Tá? Isso tem que saber. Ok? Tranquilo? Só esse panorama aqui, só esse panorama, só isso. Só isso que eu passei. Professor, não é só, é muita coisa, eu sei. Tem bastante coisa aqui. Mas só essa tela, coloca na tela, dá uma olhada nessa tela aí. Só essa tela aí responde 1 milhão de questões. Tá? Responde 1 milhão de questões. Ok? Mas muita questão mesmo. Mas muita questão mesmo. Perfeito, tranquilo. Vamos adiante. Aqui, tá? Aqui, eu farei alguns comentários laterais, só para você ter uma ideia. Pode colocar na tela. As excludentes de ilicitude também podem estar em leis especiais ou na parte especial do Código Penal. Excludente de ilicitude especial. Quer ver? Lá no artigo 124, 125 e 126 são os crimes de aborto.
o 127, ele traz uma excludente de ilicitude do aborto. Quando o aborto é provocado pelo médico para salvar a vida da gestante ou proveniente de estupro. É uma excludente de ilicitude específica do aborto, mas é excludente de ilicitude, da parte especial do Código Penal. Leis especiais também podem trazer excludentes de ilicitude. Salvo engano, temos um exemplo de excludente de ilicitude no artigo lá próximo ao 190 do Estatuto da Criança e Adolescente, que fala lá do agente que adentra na internet para buscar material de pornografia. Aquele agente que está com material tem um excludente de ilicitude para ele. Responde pelo acesso, claro. Excludente de culpabilidade também pode estar em leis especiais. O agente infiltrado da lei de organização criminosa, eu tenho lá a inexigibilidade de conduta diversa para ele. Está na lei de organização criminosa. Responde pelo excesso, é claro. Excesso doloso ou culposo responde. Tá? Excesso doloso ou culposo vai responder. Coloca na tela para colocar mais um detalhe. É possível ainda a excludente de ilicitude não prevista em lei. A doutrina cita o consentimento do ofendido. O consentimento do ofendido. Eita. Tem hora que o bicho pega. É assim mesmo. Aí, o consentimento do ofendido. Com uma causa, olha só, uma causa excludente de ilicitude fora da lei. Fora da lei é feio. Vamos colocar um nome mais bonito? Uma causa supralegal de excludente de ilicitude. Esses detalhes aqui são extremamente importantes para a prova. Quer ver outro exemplo? Coloca na tela. A coação moral irresistível exclui culpabilidade. Ela é chamada de vis compulsiva. Vis compulsiva. A coação física irresistível exclui dolo ou culpa, exclui conduta, exclui fato típico. É chamada de vis absoluta. É chamada de vis absoluta. Tá passando. Então, a vis absoluta exclui tipicidade. Outro detalhe, tá? Em prova, normalmente não aparece o termo fato típico. Aparece o termo tipicidade. Pode dizer que é sinônimo, tá? Para a prova não tem problema falar que é sinônimo. Tipicidade. Ok? Não tem problema falar tipicidade como sinônimo de fato típico. Ok? A vis absoluta exclui a tipicidade. Não tem problema. Por quê? Porque ela exclui conduta que exclui tipicidade. Exclui dolo, exclui culpa, exclui conduta, exclui tipicidade. Não tem problema. Tá? Não tem problema nenhum. Isso é normal aparecer em prova dessa forma. Ok? Fique tranquilo. Fique tranquilo mesmo. Só com isso aqui você é capaz de acertar muita, mas muita questão mesmo. Ok? Irei fechar o bloco para iniciar o próximo bloco com espécies, infração penal, elementos aqui, né? Espécies, infração penal, espécies. E trarei aí vários conceitos doutrinários, crime formal, crime material e por aí vai, para a gente poder pegar uma base também. Um abraço, eu te espero na continuidade. Tchau, tchau.